Então, o episódio de hoje de Diletante Extraordinário, a gente vai entrar nesse tema de budismo de novo, né? Mas por esse lado aí do militarismo japonês, da Segunda Guerra. E aqui, ó, eu tô colocando para vocês esse código QR aqui. Se vocês quiserem entrar na comunidade de WhatsApp, se não quiser entrar pelo código QR, é só digitar tsal.org/diletante e vai levar para esse mesmo endereço aqui, se você quiser entrar para ser informado desse mundo maravilhoso de conhecimento insuperável e inesgotável que nós vamos passar através desse canal, né? As pessoas que tiverem um din-din sobrando aí, quiserem participar dessa grande festa de dar uma, dar uma estabilidade financeira para o Pinheiro, este que vos fala, aqui temos esse código QR. É melhor não botar nem o mouse na frente, porque a pessoa fotográfica daí dá problema, né? A pessoa vai lá com a câmera e tal. E se quiser fazer o Pix para diretamente com o do e-mail, é conexõesauspiciosas@gmail.com. E quem vai ser muito bem-vindo a qualquer contribuição, em qualquer valor, né? Para continuarmos esse trabalho não remunerado aqui, principalmente antes de 1000, quer dizer, antes de 100 mil, vamos dizer assim, 100 mil assinantes, né, inscritos no canal, não tem viabilidade econômica via Google, né? Com 1000 começa a ganhar dinheiro, mas no outro canal que eu tenho 8.200 pessoas, deve dar o quê? $100 por ano, né? Então, R$ 500 aí por ano, R$ 550 aí por ano, não é um valor assim, né, para o volume de esforço que isso dá. É claro que você não tem nada a ver com isso, se quiser ver isso aqui de graça, você vê, mas a gente está aí, né, botando a nossa tigelinha aí para pedir a nossa esmola, né, diária, cotidiana, que a gente precisa, né, botar ração na tigela dos gatos, né. Então era isso, né, tinha que falar. Então, eu fui no retiro esse fim de semana, daí eu tinha recomendado pro nosso amigo do canal, o Gustavo Mini, né, da cena porto-alegrense indie dos anos 90, e ele gostou muito, ele ouviu o podcast aqui, esse podcast aqui é com o Brian da Zen Vitória, né, mas eu não sei quem é o apresentador do podcast, mas enfim, o podcast é bem interessante. De outros episódios eu não cheguei a ouvir muito, mas esse episódio com o Brian Vitória, que é uma figura que, desde que eu comecei no budismo, a gente ouve falar dele, né? Porque ele publicou esse livro, que foi uma pancada, assim, né? No mundo do Zen budismo, evocou um pedido de desculpas da comunidade Zen pela participação, aqui os monges aqui armados, né? Então, participação do Zen na Segunda Guerra Mundial. É muito interessante que o Brian, ele traça assim todo esse histórico, né? Porque o Zen esteve vinculado ao militarismo antes do período da Segunda Guerra, né? Então a própria ideia de samurai está vinculada ao Zen, né? O Código Samurai, como a gente pode ver no filme Ghost Dog, que eu recomendo bastante, é um filme do Jim Jarmusch, bem irônico, assim, que mistura máfia com Zen e rap. É um filme bem interessante, recomendo bastante, né? Então, já tinha um histórico, uma conexão do Zen com a questão militarista, como algumas outras formas de budismo, né? Não quero dizer nada, mas inclusive a tradição Gelug, a tradição Nyingma, principalmente lá no Tibete. A tradição Gelug tinha uns monges fortões, assim, para fazer a segurança dos mosteiros, né? Ou, de vez em quando, para fazer alguns ataques sectários. E a tradição Nyingma, costumeiramente, tinha uma sofisticada ritualização da guerra, né? Então elas eram contratadas por senhores da guerra para desenvolver rituais de, de conquista e de defesa e assim por diante, né? Então tem um paper sobre isso, eu vou até linkar o paper no post desse episódio aí, lá na área de descrição do YouTube ou dentro do tsal.org você vai poder ver. E quem quiser adquirir esse livro, Zen Network, é um livro clássico dessa questão,
Por favor, use o meu link aqui, o meu link vai estar também na área de descrição, que eu ganho 10% pela venda. Um livro não é muito barato, né? Como vocês podem ver, R$ 331. E a publicação desse livro em 1992 fez com que os diretores da tradição Zen na época, várias escolas, tomassem desculpas publicamente sobre suas ações durante a guerra, né? Mas uma coisa que eu acho que tem que falar aqui, que é bem interessante com relação a essa questão, e que tem a ver com a nossa realidade brasileira também, é que, por um lado, ok, os monges, eles, os diretores das tradições Zen lá, etc., quando eles viram a, a Segunda Guerra se aproximar, né, etc., eles se sentiram pressionados a ficar de algum lado, né? Então, o grande discurso deles era que eles eram apolíticos, então eles não se envolveriam com aquilo, com aquela coisa, né? Mas o não envolvimento levou eles a produzir esse pessoal aqui treinando, os kamikazes e não sei mais o que, e toda uma visão, né, sobre guerra e assim por diante. Então, quando a gente vê o Zen ainda se posicionando aqui no Brasil, não só o Zen, mas outras tradições budistas, dizendo assim, nós somos apolíticos, nós já temos um histórico do que essa posição apolítica produziu lá no Japão, né? Produziu exatamente uma... O que é apolítico? Apolítico é fascista também, né? Basicamente, eu não sou nem de direita nem de esquerda, para frente, adiante do fascismo, né? É a posição de direita, aquela que é supostamente apolítica, né? Então, é a conservadora, é a que vai com o status quo, é a que não se mobiliza, então não se mobiliza, acaba, né, indo com isso. Por outro lado, né, fazendo aqui o advogado do diabo, seria muito difícil que o Zen budismo conseguisse escapar dessa situação, né? Porque se tu tava contra o governo, tu ia ser perseguido, então ia ter um sofrimento interno também dentro dos Zen. Então eles não tinham muito o que fazer, né? Agora, talvez, assim, numa perspectiva não alienada e a longo prazo, a movimentação, o Zen caiu nessa situação porque o Zen não participou, o Zen e as outras tradições religiosas do Japão não participaram das discussões que estavam acontecendo no período Meiji, né? Então, mais uma camada de advogado do diabo que a gente pode dizer assim, bom, claro, na hora que deu vontade de fazer cocô, na hora da guerra, não dava mais para construir a casinha, né? Não dava mais para tomar uma atitude contra o governo e não dava mais para, né? Tinha que fingir ou sustentar continuamente aquela noção não política, né? Não quero me meter, o que acontecer tá bom para mim, uma coisa assim, né? Porém, antes, quando aquilo estava se desenhando, e a gente vê isso bem aqui no Brasil também, por um tempo aqui, quando os centros de Dharma e os praticantes, eles preferem não se envolver, quando vê mais tarde lá, né, eles vão ter que se envolver do pior jeito possível. Então aqui tem um artigo da revista Aeon, que eu recomendo bastante. Então, né, aqui, ó, basicamente que isso aqui a gente vai falar, né, então, into nothingness. Nothingness não é shunyata, não é vacuidade, né, o que a gente chama de vacuidade. Isso aqui seria niilismo. Mas isso aqui foi usado, né, já antes do militarismo zen, mas no militarismo zen lá dos senhores feudais, lá dos samurais. Então, já que você entra num estado mental em que nada importa realmente, não tem karma, e as pessoas, elas são só um pedaço de matéria mesmo, então você pode passar uma espada, né? E no caso dos kamikazes, nada realmente importa, então o país é que importa, né, usado pelo fascismo, então vai lá, você se mata pela causa aí de ah, etc, né? Então aqui, ó, nos anos 40, a busca japonesa por uma filosofia nacional se tornou uma batalha por existência. As ideias do Zen criaram os kamikaze, então esse artigo aqui é sobre os kamikaze e o Zen, né? A mesma questão ali do Brian da Zen Victoria. Então, esse é um assunto que me interessa bastante, eu já escrevi sobre isso. Por exemplo, né, então tem esse vídeo aqui. Aliás, aqui ó, eu usei a imagem do podcast, que ele deve ter criado por inteligência artificial, inclusive, né? Então, quando eu estava procurando essa imagem para ilustrar esse vídeo, que é um vídeo relativamente popular no meu canal, eu descobri o podcast.
E o podcast é muito bom. O Brian, a gente não conhecia o Brian, ele provavelmente vai voltar no podcast, porque ele não. Tem uma história extraordinária. Ele foi exilado do Japão por questão política também, porque ele fez uma demonstração contra a guerra do Vietnã. Vocês imaginam, né? Então, o Japão extremamente conservador mandou ele embora do país, né? Fazer confusão, troublemaker, né? E e conta um pouco da história da produção e dos livros que ele pretende ainda escrever, né? Mas quando eu tava procurando a imagem para fazer aqui, eu achei o podcast. Então esse aqui é um vídeo já tem alguns anos, é bem popular no meu canal, recomendo que assistam. Eu não, eu novamente vou lembrar aqui, né? Eu não acho que o Zen seja inerentemente fascista. Eu acho que o Zen, ao longo da história, como outras formas de budismo, tiveram aliados não muito adequados. E geralmente isso vem porque o budista tem uma tendência de não envolvimento nas coisas temporais, por bons motivos, porque a prática não é isso, e com consequências ruins às vezes, porque esse não envolvimento leva eles a caírem nessas situações aí que eles acabam, né, não se envolver é deixar acontecer, né, é não se envolver é tá do lado do conservadorismo, né, do status quo das coisas, e às vezes as coisas ficam bem ruins, como a gente viu na Segunda Guerra, né. E tem esse artigo também, uma vez eu até estava num encontro que eu marquei pelo Tinder, e daí eu estava num restaurante vegano, e veio um admirador desse artigo falar comigo: "Você é o cara que escreveu o artigo e tal, não sei o quê?" Porque o Steve Jobs, ele tem uma linhagem desse pensamento que passa lá pelos pensadores alemães, que no período Meiji, os japoneses se deram conta que eles precisavam se modernizar, então começaram a usar terno e começaram a estudar a filosofia ocidental, sabendo que, né, os imperialistas estavam no encalço deles. Finalmente o país teria que se abrir de alguma forma, né, que o país era muito fechado, não tinha como evitar, então era melhor estudar o inimigo, entre aspas, né? Então eles começaram a estudar a filosofia alemã, principalmente. Daí também, né, filosofia alemã no fim do século XIX vai redundar no quê, né? No século, no século XX, a gente vai ver esse pessoal da escola de Kyoto, o Heidegger, que era nazista, né? A gente tem que lembrar bem, eles estavam envolvidos com esse pensamento japonês. Eu também, e na verdade eu pessoalmente, eu ligo, já começa lá no Hegel, o totalitarismo, parece o oposto, né? Parece o Hegel tão institucional e tão correto, mas para mim, eu traço, pessoalmente, eu traço o totalitarismo alemão já no pensamento hegeliano e talvez antes, né? Mas enfim, esse artigo é muito interessante. Eu não sou suspeito para falar porque eu escrevi, né? Mas eu recomendo bastante esse artigo, O Zen Canalha, de Steve Jobs. Como eu estava dizendo, aí o Vale do Silício, hoje em dia, as ideias do Vale do Silício, hoje em dia, até hoje, né? Que agora eles estão mais explicitamente fascistas, né? Com conexão com Donald Trump, do Elon Musk, agora 10 dias atrás, e o Peter Thiel, e todos eles, né? O Zuckerberg, todos eles têm uma coisa meio heideggeriana. É uma coisa que é curioso, né? Porque o Heidegger era meio contra. Eles têm o nazismo tinha um viés assim anti-tecnologia, anti-revolução industrial, quase, né? Então, assim, viver em natureza era muito importante, com contato com as raízes e a natureza e assim por diante. E ao mesmo tempo, eles eram ultra maquinados, né? Tinha uma máquina e uma estrutura de uma sociedade que funcionava como uma máquina e que matava judeus como uma máquina. Tinha uma estrutura científica, assim, que é uma crítica que a filosofia no século XX vai fazer, né? Que olha onde deu a razão, né? Olha onde deu os processos industriais, né? Deu nos fornos de cremação na Segunda Guerra Mundial, né? Então, enfim, essas conexões todas entre natureza, indústria, a simplicidade, a canalice, né? Como um valor, o fascismo, então isso tudo está se vincula ou se apropria do Zen, se apropria do budismo em determinado momento histórico e agora, ainda hoje em dia também um pouco, né? Então a gente vê o Elon Musk com o Vajra na cabeceira dele, umas coisas muito estranhas desse tipo, né? Mas eu recomendo esses dois conteúdos que eu já produzi, né? Então, o Zen e Fascismo e o Zen Canalha de Steve Jobs. E aqui eu lembro aqui que essa figura, então, por exemplo, recentemente eu soube que aqui um centro budista aqui em Porto Alegre, Zen Budista, utiliza textos ainda do D.T. Suzuki, né? Então, o D.T. Suzuki era um desses
pensadores da escola de Kyoto aqui, que estavam e que escreveram sobre o nacionalismo japonês, que misturam Zen com o nacionalismo japonês, e que participaram do esforço de guerra, né? Então, nos anos 60, quando ele vai para os Estados Unidos, ensinar o Zen, etc., se populariza entre os beatniks, e Alan Watts, etc., ele já estava limpo do fato dele ser um colaborador do fascismo no Japão, né? Então, eu não sei quanto a esses outros senhores aqui, eu imagino que porque eles estavam no mesmo milieu intelectual, que por um lado, como Heidegger, eles sejam desculpados das participações políticas deles, e por outro lado, eles sejam problemáticos, né? Então eu acredito, com certeza, o D.T. Suzuki é uma figura que é muito famosa como divulgador do budismo, mas que não dá para dizer que ele divulgue o budismo de uma forma pura ou que ele fosse um mestre budista. Ele era uma figura política de direita, fascista, militarista, nacionalista. Até a própria ideia assim, do Zen como uma coisa excepcional, e a própria ideia do japonês como uma coisa excepcional, e essa experiência do japonês e do alemão como coisas excepcionais. Tudo isso a gente vai ver, né, nessas raízes aí, nesses problemas todos aí. Mas enfim, eu estava recomendando Zen at War, with Brian Victoria, Brian da Zen Vitória. E aqui tem esse Calígula aqui, que eu estou ouvindo esse podcast. Fizeram um remontagem do filme, assim, né? É um filme que me marcou bastante na minha infância e adolescência, né? Não é um filme bom, é um filme famoso por ter pornografia no meio, mas eu fiquei curioso com a remontagem, né? Porque faz parte da minha história esse filme também. Então, eu vou ver se eu faço um episódio desse também sobre um podcast que eu ouvi sobre o livro Lolita do Nabokov. E eu vou ver se eu vou ter que botar umas cordas nos meus instrumentos que estão com cordas arrebentadas e tal para gravar o tal do diletante extraordinário da música ali, de fazer alguma coisa de música, né? Pretendo, talvez de repente faça isso hoje ainda. Vamos ver. Aí, lembro novamente, por favor, pessoal, aí, ó, se inscrevam aí no WhatsApp do Diletante Extraordinário, e se sobrar um din-din aí, R$1, R$10, R$20, qualquer real aí, a gente tá aceitando aí para pagar as contas aí do Pinheiro, que tá difícil. Falou aí, pessoal.